para você que me ouve. É muito bom ter você por aqui para juntos partilharmos a palavra de Deus. O texto para a meditação de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 13, que diz assim: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Ao nosso encontro. Jesus ele estava na cidade de Cafarnaum e ele recebe alguns mensageiros de um centurião, de um soldado, pedindo para que curasse um de seus servos que estava doente. Jesus estava a caminho quando recebe outra mensagem pedindo para que ele não fosse à casa do centurião porque ele não estava digno de recebê-lo, ele não era digno de receber Jesus. Que desse apenas uma palavra de ordem, porque ele, como um centurião, um comandante, ele sabia que ele dizia uma palavra de ordem para alguém e este obedecia, reconhecendo a autoridade de Jesus. E Jesus assim o faz. Ele despede aqueles mensageiros e quando eles chegam na casa, o servo já estava curado. No dia seguinte ao ocorrido na cidade de Cafarnaum, Jesus ele parte para um lugar, para uma aldeia chamada Naim. E quando ele se aproxima da porta da cidade, estava saindo um cortejo fúnebre. Um rapaz de 20 e poucos anos havia morrido e a sua mãe, uma pobre viúva, estava à frente da procissão ali do cortejo fúnebre, chorando e lamentando a morte de seu filho. Então nós chegamos no texto que nós lemos. Jesus ele olha para aquela mulher chorando, ele é movido de uma íntima compaixão por ela. Então ele se aproxima e diz: não chore. O que eu quero ilustrar aqui em primeiro lugar é que Jesus ele estava distante pelo menos de 40 a 50 quilômetros entre Cafarnaum e Naim. Era uma caminhada longa de um dia todo. Jesus ele teve que acordar provavelmente muito cedo, senão de madrugada, para começar a sua caminhada em direção a Naim. Então ele chega na hora exata ao encontro daquela mulher que chorava. Como seu filho tinha ali 20 e poucos anos, era uma mulher de meia idade. Provavelmente seu marido morreu cedo e agora ela tem que enterrar o seu filho. O seu coração devia estar pulsando, clamando por uma explicação, porque naquela época, se o marido morria jovem, eles entendiam que Deus estava castigando tanto o marido quanto a viúva que ficava. E aquela mulher, ela se vê agora com o seu filho morto. E talvez ela indagasse: meu Deus, o que foi que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso? Então ela se lamentava, talvez pedia até a própria morte ou clamava por alguma forma em que ela pudesse se sustentar a partir dali, porque era o único filho. E naquela época, se o marido morria, o filho era a garantia do sustento e proteção na velhice. E isso também ela perdeu, ela estava totalmente desamparada. Mas Jesus ele percorre em torno de 50 quilômetros em uma longa caminhada, subidas muito difíceis para chegar àquela mulher. E então ele diz: não chores. Ele se comove. E perceba que aquela mulher ela não lhe pediu coisa alguma, Jesus apenas olha para ela e se comove com a situação. E o texto continua dizendo que Jesus ele toca na esquife, na maca onde carregavam o corpo do jovem. E ele diz: jovem, eu te digo, levante-se. E o defunto, diz o texto, levantou-se imediatamente e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer para você, olhando para esse texto, eu vejo o cuidado de Deus para a nossa vida. O cuidado do Senhor nos momentos de dificuldade, de choro, de tristeza, de angústia. Talvez você está ouvindo essa mensagem e você está se sentindo com o sentimento dessa mulher, de desamparo. Você está orando aos céus e perguntando: Deus, o que eu fiz para merecer
tanto sofrimento. Você está se sentindo desamparado, abatido, angustiado. Eu quero dizer, Jesus, ele olha para o nosso sofrimento. Ele percebe e pela palavra eu digo, ele se comove. Ele é movido por íntima compaixão e é levado a estender as suas mãos. Eu posso dizer vários exemplos bíblicos aqui de que Jesus ele vai ao nosso encontro no momento necessário. Há várias passagens que nós lemos na Bíblia que parece que foram coincidências, mas não foram. Jesus ele foi exatamente no lugar que ele queria estar para alcançar a pessoa que ele queria alcançar. Nós vemos isso em João capítulo 4, quando Jesus está ali assentado no poço de Jacó e vem a mulher e ele começa a conversar com ela, uma samaritana, deixando de lado todo o preconceito e tantas situações, e aquela mulher ela é curada no seu íntimo, sem milagre algum, apenas Jesus conversando e se revelando para ela. Nós vemos a história de Zaqueu, que estava à espera de Jesus passando no alto de uma árvore, e Jesus ele para exatamente onde Zaqueu está. Nós vemos Jesus ele percorrendo um caminho e então ele se permite ser alcançado por Jairo, um dos principais da sinagoga, para que curasse a sua filha. E no meio do caminho, outra mulher também, Jesus ele permite que ela o toque e ela é curada. São tantos exemplos que nós podemos dar em que Jesus ele vai exatamente ao encontro daquele que necessita. Talvez não é no momento, não é na hora que você quer, da forma que você quer, mas eu digo para você, Jesus ele vem ao nosso encontro e ele não nos deixa desamparado. A mensagem que ele quer nos deixar hoje é: não chores, não chore, não se sinta desamparado, não se sinta abandonado por Deus. Ele está de olho em nós. Ele está olhando para nós, Ele está vendo muito do nosso sofrimento e por vezes Ele nos ajuda, meus irmãos, sem que a gente peça. Eu digo isso, que você possa estar confiante que Jesus Ele virá ao teu encontro, assim como Ele já veio ao meu encontro por muitas vezes e nos socorreu, nos amparou, enxugou as nossas lágrimas. Acredite, Jesus Ele vem ao nosso encontro. Vamos orar? Deus, essa história nos mostra que Jesus, quando homem, ele percorria longas distâncias, ele fazia aquilo que parecia extremamente desgastante para alcançar vidas. Ele não fugia disso. É por isso, Deus, que eu venho orar por pessoas que estão passando por momentos de abalo, que está sendo estremecida a sua estrutura. Deus, não permita que desfaleçam as nossas mãos, que os nossos joelhos permaneçam firmes e constantes em Tua presença, prostrados, reconhecendo o Senhor, que os nossos olhos estejam olhando para o Senhor para sermos salvos. Mas eu peço, Deus, acalenta o nosso coração, a nossa alma. Traz, Senhor, refrigério, paz, alegria. Renova, Senhor, as nossas forças. E a mensagem que o Senhor nos dá hoje é para que não choremos. Não chores. Enxuga as nossas lágrimas, Senhor. Nos acolhe em Teus braços e que possamos nos encontrar com o Senhor. Receber essa visita tão preciosa em nossa vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.